Olá, e vamos terminar a última parte de forças e virtudes, né? Agora que todo mundo já entende quais são as suas 5 maiores forças, né? Quais são as suas maiores forças, né? A gratidão, a esperança, a espiritualidade, né? É a liderança, é a prudência. Então, a partir disso, né? Conhecendo as suas maiores forças, né? De acordo com a pontuação de cada afirmação que você respondia, como vimos no vídeo anterior, a gente precisa aplicar alguns critérios, porque não necessariamente só responder esse questionário é de fato, essa é uma força pessoal minha, né? Não necessariamente, né? A gente precisa aplicar ainda alguns critérios, que pode ser que um ou outro não seja tão autêntico, né? Talvez você olhe e pensa, poxa, será, né? Então esse é um dos primeiros critérios até, né? Que é o senso de participação de autenticidade, né? Então, liderança, poxa, eu sou, né? Eu tenho essa força de liderança, eu gosto disso, né? Então, você vai aplicar, né? Você vai, poxa, peraí, eu não tenho, não parece tanto eu, né? A liderança, né? A força como liderança. Mesmo que tenha dado uma pontuação, não parece tanto, né? Você tem uma sensação de entusiasmo quando essa força está em ação, né? Principalmente no início, né? Então eu fico muito entusiasmo quando eu tenho bravura, né? Se você tem uma bravura como uma, uma força pessoal, eu me sinto entusiasmo quando eu coloco essa força em ação, principalmente no início, né? Será que é a curiosidade, né? Então, quando eu estou prestes a colocar em ação a minha curiosidade, em pesquisar, em perguntar, será que eu me sinto entusiasmo com isso, né? Então, quando eu tenho uma curva rápida de aprendizagem, né? O que é isso? Eu consigo aprender muito mais rápido, né? Em especial, né? Se for a primeira vez, né? Então, se você tem como a liderança, por exemplo, já disse, como uma força pessoal, né? Eu aprendo muito mais fácil a liderar, né? A colocar em ação, em colocar em prática aquilo que está sendo ensinado, né? E eu tenho uma contínua aprendizagem de novas maneiras de colocar uma força em prática, né? Mesmo que num grupo de trabalho não necessariamente existe um líder, mas você tem, né? Você mesmo nessa situação você consegue colocar em prática a sua liderança e organizar em situações que mesmo que você não seja o chefe, você vai trabalhando outras formas de colocar a sua liderança como a sua força, né? Trabalhar a sua liderança, né? Sua humildade, a sua prudência, a sua animação, né? Então você quer demonstrar a sua animação de várias formas diferentes, né? Então todos são exemplos, né? E você vai fazer isso com as forças que você mais teve pontuações, né? Pelo menos umas 5, né? Então você tem vontade de encontrar meios de usar essa determinada força, né? Então se eu tenho um bom humor, né? Eu procuro meios de usar esse meu bom humor, né? Se eu trabalho com vendas e com relações pessoais, então eu sempre deixo à mostra, né? Eu aplico essa força minha do bom humor, né? Ou da espiritualidade, se eu tenho alguns grupos, né? Se eu tenho a minha religião, se eu tenho certos grupos, eu quero demonstrar essa minha espiritualidade, né? Então, a gratidão, então, encontrar meios de sempre colocar em evidência, colocar em prática essa força, né? Então você tem um sentimento de inevitabilidade, né? Então assim, você fala, é isso que eu tenho que fazer e nada mais, nada além disso. Então isso é inevitável. Eu tenho bom humor, é inevitável, né? Isso sou eu, meu sentimento de inevitabilidade, né? Eu nunca vou atender com mau humor se a minha força, né? Eu tenho como uma força o bom humor, né? Eu não tem outra forma de empregar essa atitude, né? Porque essa é uma força minha. Então, fortalecimento em vez de exaustão, né? Então, a humildade, se você tem como a humildade uma força, ela não te causa exaustão, né? Fala, poxa, eu tenho que ficar humilde. Não, ela, pelo contrário, ela te fortalece, né? Existe um fortalecimento em vez de exaustão, né? Talvez se você se cansa, não quer liderar, né? Poxa,
né? Talvez essa não seja a sua força, né? Uma força forte sua, né? Você já não é tão imparcial assim, você sempre, né? Então, ser imparcial às vezes te causa exaustão, então talvez não seja uma força de assinatura sua, né? Então, a criação e busca de realização de projetos pessoais que girem em torno de determinada força, né? Então, se eu tenho a perseverança como uma força, eu vou, né, colocar isso como entrelaçado com meus projetos pessoais, né? Então eu vou perseverar, né? É uma pesquisa, é algo que eu preciso fazer, é algo que eu tenho buscado, é uma iniciação científica. Então é isso, né? Então eu crio e busco em busca de realização de projetos pessoais que girem em torno disso, né? Se é um projeto que precisa de perseverança, né? E eu tenho isso como uma força, a perseverança, eu vou, né, girar em torno, vai me fazer bem esse projeto, né? Então, e também, lógico, alegria, animação, entusiasmo e até mesmo êxtase, né? Quando do emprego de determinada força, né? Então, o gosto pela aprendizagem, né? Se você tem o gosto pela aprendizagem, quando está aprendendo algo, você fica em êxtase, feliz, entusiasmo, animado, né? Porque você está empregando essa força, né? Então, esse é o objetivo. Então, temos o critério, conhecemos as nossas forças pessoais, né? E essas situações, né, vão se aplicar, né? Essas situações, esses critérios vão se aplicar ou não em determinadas forças. E esse é o segundo passo de se autoconhecer, né? Então, qual que é o objetivo disso? Exatamente sempre utilizar com bastante frequência essas forças, né? Se eu tenho como a integridade uma força, eu preciso colocar isso em todas as minhas, diariamente, com frequência, essa integridade minha. Eu preciso, né, trabalhar ela, colocar ela em evidência, né, me sentir orgulhoso por ter a integridade como uma força, né? Isso é onde? É no amor, né? É na diversão, é na criação dos filhos, é no trabalho, né? E exatamente essa é a forma da psicologia positiva. Eu aplicar minhas forças pessoais nas moradas da vida, né? No meu ciclo social, no meu dia a dia, né? Então, assim, eu preciso empregar minhas forças pessoais diariamente, nos principais setores da vida. Isso vai me gerar gratificação abundante e vai me proporcionar felicidade autêntica, né? E é exatamente o objetivo do curso aqui agora. E essa é a fórmula do curso. E isso é a psicologia positiva, né? Então, você vai observar. Esse slide era para estar em todo lugar. Então, a maioria das forças vai aparecer autêntica, né? Mas talvez uma ou duas não vão parecer verdadeira, né? Por isso que você vai aplicar os critérios, né? E conhecendo e sabendo quais são verdadeiramente as suas forças, você vai aplicar nas moradas vidas, né? E como veremos veremos na frente do curso, o que são essas moradas da vida, né? E como assim na criação dos filhos, no trabalho, né? E vamos aplicar essa fórmula, né? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.